Albert Einstein é considerado um dos maiores gênios da história da humanidade, especialmente pelas suas grandes contribuições para a física e ciência em geral. Ele é especialmente conhecido não só pela teoria da relatividade, mas sim pelas suas duas teorias da relatividade, que foram desenvolvidas no começo do século XX. A primeira delas é a teoria da relatividade restrita, que descreve o movimento de objetos e de campos eletromagnéticos, só um lembrete, a luz é um campo eletromagnético, na ausência de campos gravitacionais. Resumindo bastante, a relatividade restrita introduz duas ideias novas para os físicos da época. A primeira é que a velocidade da luz é constante para todo referencial. Isso significa que se você estiver se movendo quase na velocidade da luz, você ainda vai ver a luz se movendo na velocidade da luz em relação a você. O universo é estranho, só que não fui eu que fiz as regras. A segunda é que as leis da física que regem o universo continuam as mesmas, independente de se você estiver em um foguete bem rápido ou estacionado no mercado. Segundo o próprio Einstein, a relatividade restrita foi uma boa ideia, mas não foi uma ideia genial. E eu preciso fazer uma nota aqui de dizer que eu discordo bastante dessa afirmação dele. De acordo com ele, a teoria da relatividade restrita eventualmente teria sido desenvolvida por outra pessoa caso ele não tivesse feito isso. As principais ideias já estavam sendo debatidas por diversos outros físicos, e já tinham pessoas bem próximas da mesma conclusão, para ser sincero. Só que o mesmo não é verdade para a teoria da relatividade geral, que descreve como objetos e campos eletromagnéticos se movem na presença de gravidade. Existiam poucas evidências científicas que apontassem para a necessidade de uma nova teoria da gravitação. Para todos os efeitos, a teoria da gravidade que Newton desenvolveu estava de bom tamanho. O desenvolvimento da relatividade geral foi de fato um salto genial para o nosso entendimento do universo. E é difícil imaginar outra pessoa que poderia ter tido essa ideia no começo do século XX, se não um gênio como Albert Einstein. Esse vídeo vai explicar as ideias por trás da relatividade geral, ou, como Einstein diria, esse é um vídeo explicando o pensamento mais feliz da vida dele. Na verdade, ele disse do pensamento mais feliz da vida dele, não que ia ter um vídeo que explica, vocês entenderam. Antes de começarmos a falar de relatividade geral e gravitação, eu preciso lembrar uma coisa sobre a relatividade restrita, que historicamente veio primeiro. A relatividade restrita introduz a ideia de que espaço e tempo não são duas coisas diferentes. De uma maneira mais fundamental, eles são como se fossem duas direções diferentes das 4 dimensões do espaço-tempo. Isso nos deixa com 3 dimensões de espaço e 1 dimensão de tempo, totalizando 4 dimensões. E a consequência mais importante disso é que mudar o seu movimento no espaço também muda o seu movimento no tempo. Se você for mais rápido, o tempo passa para você mais devagar do que para alguém que ficou parado. Tanto é que alguns astronautas são um pouco mais jovens do que eles deveriam ser por causa do tempo que eles passaram se movendo rapidamente em órbita da Terra. Mas não tenham pesadelos com isso ainda, porque essa diferença é bastante pequena. Tendo isso em mente, nós vamos começar com o objetivo da teoria da relatividade geral, que é descrever como a matéria se move na presença de campos gravitacionais. E, por consequência, descrever como a matéria gera a própria gravidade. Para entender por que o raciocínio do Einstein foi tão genial, nós precisamos deixar duas coisas muito claras. A primeira delas, o que é exatamente o movimento? E a segunda, o que é exatamente a gravidade? E por favor, não pare o vídeo. Eu juro que isso vai ser mais interessante do que suas aulas de geometria no ensino médio, e vai envolver tobogãs e Yorkshires. É sério, eu prometo. Vamos começar pelo movimento. A definição é bem simples. O estudo do movimento na física é o estudo de como a posição de um corpo muda com o tempo. Para descobrir qual é o movimento de um corpo, nós precisamos saber as forças que atuam sobre ele. E sabendo as forças, nós podemos determinar a aceleração usando a fórmula força é igual a massa vezes aceleração. Uma vez que sabemos a aceleração, é fácil determinar como um corpo vai se mover. Então, resumindo isso tudo, entender o movimento é entender a aceleração. Deixem isso bem guardado aí no HD do cérebro de vocês. Por outro lado, segundo a física clássica, a gravidade é uma força que depende da massa dos corpos envolvidos e da distância entre eles. Sabendo a expressão para a força da gravidade, você simplesmente usa F igual a ma para determinar a aceleração e, por consequência, o movimento dos corpos envolvidos. O importante aqui é entender que a gravidade é um efeito que a matéria causa em matéria à distância. Einstein estava convencido de que pensar na gravidade como uma força não estava perfeitamente correto. Era necessário pensar em uma nova forma de ligar a gravidade e o movimento dos corpos afetados por ela. Como acabamos de ver, para determinar o movimento, tudo o que precisamos é da aceleração. Então Einstein queria determinar como a gravidade causa aceleração. E foi um experimento mental que levou Einstein ao pensamento mais feliz da vida dele. Imagine que você está em um elevador em cima de uma balança. Você está em cima da balança, não um elevador, só para ficar bem claro. Quando o elevador está parado, você sente o seu peso normalmente, e a balança mostra isso. Quando o elevador começa a subir, você vai se sentir ligeiramente mais pesado. E da mesma forma, o valor na balança vai subir um pouco. Se o elevador começa a descer, o contrário acontece.
você se sente ligeiramente mais leve e o valor na balança é ligeiramente menor. Só que agora imagine a versão extrema desse último caso. Se o cabo do elevador quebrar, você começa a cair. E com isso você não vai mais sentir o seu peso. Você vai estar em queda livre e a balança também não vai marcar valor algum, e vai parecer flutuando junto com você. Nessa situação, você está flutuando enquanto acelera em um campo gravitacional. E essa situação é equivalente a flutuar no vazio do espaço, porque no vazio do espaço você também não sentiria o seu peso. E nesse caso não existiria nem aceleração e nem gravidade. Durante a queda livre existe aceleração e gravidade, e você flutua. Já no vácuo, você flutua sem essas coisas. A gravidade e a aceleração se cancelaram. A relação entre cair dentro de um elevador e flutuar no espaço é tão grande que se o seu elevador não tivesse janelas e você estivesse em queda livre, você não teria como dizer se você está caindo ou flutuando dentro de um elevador no meio do espaço. E isso aponta para uma relação íntima entre as duas quantidades. Imagine agora uma última situação. Você está dentro de uma nave acelerando a 9,8 metros por segundo ao quadrado. A mesma aceleração do campo gravitacional da Terra, e você sobe numa balança na nave. Essa balança vai marcar o exato mesmo peso que se você estivesse na Terra. Ou seja, acelerar numa nave tem o mesmo efeito de estar num campo gravitacional. Acelerar é como a gravidade. E agora a ideia mais feliz do Einstein. Gravidade é aceleração. Pura e simplesmente aceleração. Sem forças envolvidas. Em cada ponto do espaço-tempo que a gravidade afeta, é como se existisse uma placa indicando a aceleração que um corpo deve ter naquele ponto. A gravidade é um mapa de como objetos devem acelerar nas proximidades de planetas, estrelas e outros corpos massivos. Só que como algo pode acelerar se não existem forças envolvidas? Existe uma coisa na física que pode alterar o movimento de um corpo sem depender diretamente de forças: geometria. E aqui vão estar os Yorkshires que eu prometi. Eu vou começar com um exemplo simples. Imagine que você queira fazer um Yorkshire cair 20 metros. E você tem duas opções. Ou você larga ele em uma queda livre e ele dá de cara no chão, ou você pode soltá-lo através de um tobogã em uma piscina refrescante. Do ponto de vista das forças envolvidas, os dois cenários são basicamente iguais. É apenas a força da gravidade puxando o Yorkshire para o chão. Só que no segundo caso, a geometria do problema é diferente. Existe um tobogã guiando a queda de forma precisa. O que determina a diferença das duas quedas não é a força da gravidade, mas as curvas do tobogã. Ou seja, a queda vai ser determinada pela geometria do tobogã. Geometria também é capaz de determinar movimento. Ou de outra forma, geometria pode causar aceleração da gravidade. Então, em resumo, a gravidade é simplesmente o tobogã de toda a matéria. E todos os planetas, estrelas e galáxias são, na verdade, grandes Yorkshires. Se alguém perguntar se eu falei isso, eu vou negar. Sendo mais técnico, a gravidade é simplesmente a geometria do espaço-tempo, que guia a aceleração dos corpos. Muitas vezes nós falamos que a gravidade é a curvatura do espaço, mas isso significa a mesma coisa. Quando um asteroide se move através do espaço-tempo, ele é movido de acordo com a curva do espaço. E é isso que nós chamamos de gravidade. Da mesma forma, quando um trem se move, ele simplesmente acelera em linha reta. E o que determina o caminho que ele faz são as curvas ou geometria dos trilhos de trem. Mas a gravidade é gerada por matéria. Então foi algum objeto massivo como uma estrela que curvou o espaço-tempo. O exemplo clássico disso é imaginar um lençol esticado. Se você rolar uma bolinha pelo lençol, ela se move em linha reta. Agora, se você adicionar uma bola de futebol ou de boliche no meio do lençol, ele se curva bastante, da mesma forma que o espaço-tempo se curva na presença de uma estrela. E se você rolar a bolinha novamente, ela vai ter o seu percurso desviado pela curvatura do lençol, que foi causada por causa da bola maior. O asteroide foi desviado pela curvatura do espaço, da mesma forma que a bolinha foi desviada pela curvatura do lençol. Em nenhum momento o asteroide precisa saber que a estrela está lá. Ele apenas tenta seguir o seu movimento em linha reta e, por consequência, ele segue a curva do próprio espaço-tempo. De acordo com a relatividade geral, a própria Terra está apenas tentando se mover em linha reta, mas a curvatura do espaço mantém ela presa em uma órbita ao redor do Sol. E o mesmo é verdade para a própria luz. A luz sempre tenta se mover em linha reta, e por consequência, ela segue a curvatura do espaço-tempo. O que a relatividade geral nos diz de uma maneira resumida é que a matéria diz para o espaço como se curvar e a curva do espaço diz para a matéria como se mover. Essa é a sacada. Você não precisa de forças para descrever a gravidade. É muito mais natural descrever ela como a própria geometria do espaço-tempo, que são as próprias curvas do universo. Com a teoria da relatividade geral, Einstein fez diversas previsões que foram comprovadas em experimentos, como o desvio da luz das estrelas próximas ao Sol. A luz das estrelas ficava próxima do Sol, não elas, é bom fazer essa distinção.
ou o cálculo preciso da órbita de Mercúrio, algo que a física newtoniana não era capaz de fazer. E a relatividade geral também criou alguns monstros, como buracos negros e buracos de minhoca. Mas essa é a beleza da teoria. É nos fazer olhar para o universo de um jeito que nós não imaginávamos. É literalmente pegar os nossos cérebros ignorantes que estão dentro de uma caixa sem graça e nos obrigar a olhar tudo fora dessa caixa. E para mim, não existe nada mais maravilhoso do que isso. Muito obrigado e até a próxima.